Eu vou ler aqui Jó, capítulo 1 e o versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, que não está dizendo que havia 5, que havia 10. Havia um homem, está aqui, o artigo está aqui, colocando tudo em ordem, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas no capítulo 3, e o versículo 25, lá diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Apesar dele ser sincero, reto, justo, temente a Deus, qualidades morais, qualidades espirituais singulares, porém ainda havia uma, vamos chamar de pequena dúvida na vida dele. Aquilo que eu temia, aquilo que eu receava me aconteceu. O senhor está vendo? Se ele não tivesse dito isto, ele não teria sido levado à prova, não teria sido. Por que isso? Deus não deseja que duvidemos da sua soberania. Não podemos duvidar da soberania de Deus, muito menos dos seus atributos: onipotência, onipresença e onisciência. E o inimigo pediu a Deus, ele tem tudo quanto tem, está abastado, ele é rico, nada lhe falta, toca nos seus bens para ver como a coisa muda. E Deus assim o permitiu, para que o inimigo ficasse sabendo que Jó tinha a Deus como ponto maior da sua vida. Ponto maior. Jó amava os seus filhos, mas amava a Deus mais que seus filhos. Amava a sua esposa, mas amava a Deus mais que a sua esposa também. Gostava dos seus rebanhos, mas amava a Deus sobre os seus rebanhos. Era rico. Para o seu tempo, nós podemos usar uma linguagem: era podre de rico. Acredito que ninguém maior do que ele em riqueza, ninguém maior. Deus permitiu a prova. Estou aqui sendo sucinto e resumindo o contexto bíblico até o capítulo 42, resumindo. E o que aconteceu, Deus permitiu. Seus filhos foram mortos. Seus filhos foram mortos. O inimigo mexeu primeiramente com a sua família. Nós devemos ter muito cuidado. Ainda hoje essa estratégia inimiga é de querer mexer primeiro com a nossa família. Por que isso? Para afetar o ministério do pastor, para desdourar, para denegrir o ministério do pastor. E quase todos nós temos um problema em família, e quem não tem, glória a Deus, e ore para que nunca tenha. Mas quase todos nós temos um problema em família. Uma filha que casou com quem não era crente, um filho que ainda anda nas noitadas da vida, e infelizmente até obreiros que os seus filhos estão no costume das drogas agora. É verdade o que eu estou falando e posso provar, quem quiser que eu possa provar. Viu? Então o inimigo quer atacar a família. Nós costumamos dizer que famílias unidas são igrejas fortes. Famílias desunidas são igrejas fracas, paupérrimas, que se arrastam, que rastejam, porque não tem vida espiritual, porque falta união, porque as famílias ficam distantes de Deus, e os pais que são crentes pedem as orações, e é assim que estamos fazendo
nesta vida presente. É assim que nós estamos fazendo. O inimigo o deixou todo enferidado, ferida dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, feridas abertas, nojentas, vazando pus, a ponto de morrer. Mas Deus não deixou Jó morrer. Teve 5 amigos que não eram bem amigos, mas que entraram no campo da filosofia para falar com Jó. E aqui, diz aqui o texto sagrado, ainda em Jó, que eu estou me sintonizando aqui, que Jó teve 5 debates terríveis com os seus 3 amigos. 5 debates. Foi debate com Elifaz, com Zofar, com Eliú, que o debateram, como quem procuravam descobrir algum erro, algum pecado, algum deslize, alguma imoralidade, algo dessa natureza na vida de Jó, mas não puderam descobrir. Foi submetido a 5 provas terríveis, participou de 5 debates dolorosos, mas depois recebeu das mãos de Deus um conjunto de 10 bênçãos grandiosas. E aqui nós temos um ensino muito importantíssimo. Eu leio aqui em Jó 42, disse que eu não tenho tempo suficiente. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, por Bildade, com Elifaz e com Jofar. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o reconheceram, e comeram com ele pão, e com sua casa, e se condoeram dele, e consolaram-lhe de todo o mal que o Senhor Deus lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor a Jó. O último estado, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 junta de boi e 1.000 jumenta. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas, tão lindas, como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e seus filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vale a pena ser fiel, meus prezados irmãos, vale a pena ser fiel. São Paulo é quem disse: se com ele nós sofrermos, com ele nós reinaremos também. Se nós o negarmos, ele nos negará também. A fidelidade a Deus em primeiro lugar, meus prezados irmãos. Pouco importa a luta, a tribulação, a angústia,
as dores que havemos de passar, a nossa fidelidade sempre nos identificará que nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai Celestial agora. Meus prezados, repito, se Ele não tivesse dito aquilo que eu receava, e aquilo que eu não temia, e aquilo que eu temia, me aconteceu. Se não tivesse essa dúvida, eu acredito, particularmente falando, que Deus não permitiria o inimigo prová-lo desse jeito. Mas Deus permitiu, porque Ele ainda tinha alguma dúvida. Porque Ele sabia que os seus filhos e filhas andavam nas noitadas, festejando, uma vez na casa de um, outra vez na casa de outro. E quem sabe Deus, o que é que eles diziam? Não sabiam trabalhar, não sabiam enfrentar o batente, era comer do bom e do melhor, era desfrutar da riqueza do Pai e pronto. E Jó temia, receava por aquilo que podia acontecer com ele, porque ele sabia que a sua família não era íntegra, não era justa, não era correta, não fazia o bem que devia fazer. Mas entre eles, as festas se sucediam como que nunca iriam morrer para chegar à eternidade. Deus permitiu a prova de família, prova de saúde, prova com os amigos, prova com a esposa. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como quem diz, eu não te quero mais. Homem doente, acabado, imprestável, não te quero mais. Mas quando Jó orava pelos seus amigos, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Jesus, nos seus dias, deixou o ensino para todos nós. E é difícil de obedecer esse ensino, mas não é impossível. Difícil, mas não impossível. Quando ele disse: amai vossos inimigos. E agora? E agora? Amai vossos inimigos. Pois se tem um muro de separação, porque não tem mais comunicação. Pois se tem um distanciamento, porque eles querem distância um do outro. Amai vossos inimigos. Eu só vou dar uma pista para vocês, mas não direi tudo. Amai vossos inimigos. Se não queremos falar com eles face a face, não queremos conversa, mas tem uma coisa: nós podemos dobrar os joelhos e orar por eles. Isso aí nós podemos. Nós podemos. Podemos orar. E ainda podemos até dizer: Senhor, Tu me ensinaste a amar os inimigos, e eu não tive capacidade até agora. Mas, Senhor, em Teu nome e para Te obedecer, eu vou dobrar os meus joelhos agora e vou orar por ele. E as coisas vão mudar.
eu já tive essa experiência pessoal. Gente que queria me matar. É verdade. Mas quando eu me propus orar por eles, e fiz isso de madrugada ainda mais. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Porque eu queria encontrar o Senhor, que tomasse conta. Resultado: deixou de ser meu inimigo. Deixou de ser meu inimigo. Veio conversar comigo. Pediu perdão. Reconciliou-se. E a paz de Deus voltou no coração do meu inimigo. E a paz de Deus voltou. Show, tá vendo? Para encerrar, aqui veio os irmãos e as irmãs de Jó compareceram, trazendo pendentes, especiarias, e diz que trouxeram até pendente de ouro, irmão Leante. Você sabe quanto vale um pendente de ouro de meio quilo? Milhões e milhões e milhões. E trouxeram. Mas durante a luta de Jó, não diz que os irmãos e as irmãs compareceram. Disse? Não tem uma referência bíblica que eles compareceram. Só depois que Jó orou que eles compareceram. Os irmãos e as irmãs. E não vieram de mão vazia, balançando não, para bater as mãos nas costas dele. Mas trouxeram peças, pendentes de ouro. Eu acredito que choraram junto com o irmão, que louvaram a Deus, porque tinham um irmão chamado Jó, que temia a Deus, primeiramente temia a Deus. Te canda labaçu, te canda mas. O que Deus fez? Jó, também tomou parte nos seus bens materiais. Você tinha 7.000 ovelhas, te dou 14.000 agora. Você tinha 3.000 camelos, vou passar para 6.000. Você tinha 500 juntas de boi, eu vou passar para 1.000. Te dou em dobro tudo, Jó, porque tu és sincero, reto, temente a Deus, e também tem capacidade de desviar-se do mal. Te dou tudo em dobro. Mas também, Jó, te dou poderes procriadores para você e para tua mulher. Vocês estão velhos? Tua mulher não pode mais procriar porque passou do tempo. E você também, Jó, está numa pendenga danada. Mas eu vou dar poderes procriadores para vocês. Mais 7 filhos e 3 filhas. Te canda lá, bassuta e canda mais. Mas toma aí, Jó. E aqui diz que as filhas de Jó eram as moças mais lindas que havia na terra. Oh, meu Deus. Deus só dá coisa boa e bonita, irmão. Só dá coisa boa e bonita. Que maravilha. Jó, eu vou acrescentar para você 140 anos de vida. Tá bom ou o que mais? Tá bom ou o que mais? Ele viu os filhos dos seus filhos e dos seus filhos. Que os primeiros tinham morrido. Foi tudo para cucuia, acabou. 7 filhos e 3 filhas. Você vai ver os teus filhos, filho dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos você vai enxergar com os teus olhos. Teus olhos estarão bons para ver a tua geração, para ver a tua descendência se estendendo sobre a terra. Te canda lá, baçu, te canda mais.
Aleluia, seja louvado o nome de Deus, seja louvado. Vou encerrar. Aqui era a mensagem para 1 hora, mas eu resumi. Então está aqui, Tiago 5:11, agora vem a lição para mim e para todos nós. Olha essa lição de São Tiago, hein? Apóstolo, hein? Eis que tem por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ensino para a igreja, para nós sermos pacientes. Esses irmãos de estupim curto, irmão, se submetam ao Espírito Santo, que é melhor, irmão. Faz favor, irmão. Esses irmãos que dizem, bateu, levou, deixa o Espírito Santo te dirigir, que é melhor, irmão. Esses briguentos com as mulheres, deixa o Espírito Santo te dirigir, que é melhor, irmão. Deixa. O médico falou que tem mais 3 meses de vida, depois vai morrer. Deixa o Espírito Santo te dirigir, que é melhor, irmão. E vou repetir o que eu falei aqui na segunda-feira e vou encerrar. E essas irmãs casadas, que têm filhos, que dizem, não aguento mais o meu marido. O homem não para emprego nenhum, não traz o pão de cada dia. O homem me trata com palavras grosseiras, pesadas. Às vezes me dá empurrões até. Às vezes me manda de volta para a casa do meu pai e da minha mãe outra vez. Não tem irmãs aqui, mas vocês vão contar para as esposas que eu falei isso. Os que têm problema vão contar, o pastor ensinou assim. E eu vou assinar embaixo. Diga assim para sua esposa: ore a Deus, porque o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Fala para a mulher: ore a Deus por mim, que o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. O que o Espírito Santo me dirigir, eu vou fazer. E a irmã vai orar por ti, vai jejuar, vai orar. Sabe qual é a resposta da oração? Eu vou te dar a resposta agora. Nunca mais você vai se meter com briga com a tua mulher. Vai calar a boca, ficar quieto e orar por ela, que é melhor. Viu? A oração vai ser respondida. Primeiro, Deus pode matar esse marido. Gostaram da resposta? Gostaram? Os que gostaram, diga amém aí. Então tá aí. Ele tem poder de dar vida e tirar a vida. Não falei nada demais. Ele dá vida e ele tira a vida também. Segundo, ele vai sumir com esse marido. Sumir. A irmã vai procurar em todos os órgãos públicos aí, polícia, e onde quiser. Ninguém vai mais dar notícia dele. Ninguém sabe. Se o homem morreu, se o homem está preso, se o homem foi para o exterior, ninguém vai. Sabe por quê? Vou te falar o porquê. Porque quando Deus esconde, ninguém acha mais. Entendeu? Quando Deus esconde, ninguém acha mais. Não tem detetive, não tem policial, só Deus sabe onde ele está. E vou te dar a última alternativa. E ele pode se converter também.
Pode se converter. Deus pode matar, Deus pode escondê-lo, para abreviar, e ele pode se converter também. Para a irmã te dou um conselho. Se ele gosta de sopa, minha irmã, faça sopa todo dia para ele. É almoço, é janta amanhã, no almoço é sopa, é janta. Dá sopa pelos cabelos, para a cabeça dele, dá sopa para ele, irmão. Você entendeu? Veja a roupa que ele gosta. Só compre a roupa que ele gosta. Camisa que ele gosta, calça que ele gosta, cueca que ele gosta. Só o que ele gosta. Não discuta com ele. Não brigue com ele. Ganhe ele sem palavras no poder da oração agora, no poder da oração. Não duvide de Deus. Tenhamos paciência de São Tiago. Vamos permanecer firmes, resilientes, fazendo a obra do Senhor. Sabendo que o nosso Brasil também não está bem. Mas, desculpe, eu dá aqui um tiquinho. Nosso Brasil não está bem politicamente falando. O judiciário foi politizado. E também o Congresso e o Senado também foi judicializado. Houve uma troca aqui, uma troca. E esses dois poderes que estão instalados aí estão brigando entre si como nunca. Vamos orar que isso não aconteça. Com esse tarifaço Trump aí, que vai apertar o cinto um pouco. Mas se houver desemprego, se acabarem as inúmeras bolsas que foram dadas aí, vai voltar a fome outra vez. Vai voltar a fome outra vez. E se voltar a fome, vai haver panelaço lá na rua. Porque são dois poderes que não cedem um ao outro, não cedem. Não cedem. E o exército, a aeronáutica e a marinha já estão de olhos abertos. Se não houver um acordo plausível das duas partes, é claro, o acordo é de duas partes ou mais, o povão vai sair na rua. E se o povão sair na rua com fome, vai bater panela. E se bater panela, eu não quero que isso aconteça. E se bater panela, o regime militar voltará ao poder. Voltará ao poder. Entrou em 64. Por muito menos do que isso entrou o regime militar em 64. E os senhores acham que esses três poderes, marinha, exército e aeronáutica, estão dormindo de toca? Estão acordados. Estão acompanhando. Então vamos orar a Deus, que Deus abençoe o nosso Brasil. Que a igreja de Deus vai permanecer aos pés de Cristo orando e pregando o Evangelho. As portas que Deus abre, ninguém poderá fechá-las. Vamos levantar e vamos orar.